CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Hoje a nossa sugestão é para a instalação de câmeras externas, não é isso? Aumentar a segurança. Exatamente. A gente tem uma oferta assim, muito grande de variedade de modelos e marcas de câmeras, né? E essas câmeras de segurança que monitoram a entrada, a saída de pessoas, de veículos, né? Para isso. E aí, muitas vezes, essa escolha dessa câmera é um pouco desafiadora, exatamente pela quantidade de modelos, marcas, né? E características essas câmeras têm. Então, para quem está pensando em instalar câmeras no seu ambiente, até interno ou externo, né, a gente vai dar algumas dicas aqui de como escolher uma câmera ideal para aquele ambiente, para monitorar aquele ambiente. Então, a primeira questão é avaliar a necessidade da segurança, ou seja, aonde você quer colocar aquela segurança ou colocar aquele registro de entrada e saída ou movimentação. Então, pode ser que você queira monitorar uma porta, né, de entrada e saída, uma janela, ou pode querer monitorar um muro, né, ou uma entrada de garagem ou saída de garagem. Então, escolher a posição onde a câmera vai pegar, ou ter uma visão clara, sem nenhum tipo de obstáculo, desses pontos de entrada e saída, né, do local, né, exatamente em relação a isso. Depois escolher a resolução. Então tem várias câmeras hoje com resoluções muito boas, o que permite, inclusive, num momento de você ter que voltar uma gravação para identificar alguma pessoa ou alguma placa de carro, câmeras de alta resolução, de resolução melhor, vai facilitar muito essa identificação, né, de detalhes importantes de rostos, roupa, né, o vestuário de uma certa pessoa, né, ou mesmo, como eu falei, a placa de carro. Então, escolher uma resolução de câmeras é interessante. Tem câmeras hoje que começam com 720p, que é o chamado resolução HD. Tem câmeras de Full HD, que é 1080p, que é exatamente como a nossa TV hoje, né, digital. E tem câmeras até de altíssima resolução, de 4K. Então, obviamente que depende do bolso, de quanto a pessoa quer investir nessa câmera, mas quanto maior a resolução, mais nítido vão ser as imagens também, né, para isso, né? Uma outra característica interessante que as câmeras devem ter quando for procurar é a visão noturna, porque muitas cenas são registradas ou vão ser registradas no ambiente noturno e não tem muitas vezes iluminação forte no local que ela está registrando aquela visão, né, aquele local. Então é interessante que a câmera tenha um bom recurso de visão noturna, né? E aí tem algumas câmeras com LED infravermelho já integrado à câmera, que permite capturar imagens em condições de muito pouca luz, até em algumas em total escuridão, sem luz nenhuma. Ela consegue capturar os movimentos do certo local ou alguns invasores do local também. Então, a visão noturna, principalmente com esses LEDs infravermelhos, é uma boa opção para isso, né? Ângulo de visão, né, também, ou seja, tem câmeras que têm uma abertura como se fosse uma grande angular, que pega uma área maior, né, de cobertura daquela captura de imagem. Tem câmeras que têm um foco mais concentrado, então você vai ver um detalhe, por exemplo, de uma saída de uma garagem, aí você vai estar foco na placa do carro, por exemplo, no marca e modelo do carro que está entrando ou saindo. Então é uma outra opção que deve ser observada na compra de uma câmera, né, para isso, né? E aí uma questão importante é a conectividade, né? Ou seja, essas câmeras elas vão estar conectadas à rede, né, via Wi-Fi, via cabo, né? E eu consigo obter essas imagens através, por exemplo, de um aplicativo no meu celular. É interessante, eu posso estar fora de casa, né, e aí eu quero dar uma olhada, né, de como é que está lá o perímetro da minha casa, a porta de entrada, a garagem, né? Será que está tudo de acordo, direitinho? Então é interessante que eu tenha um aplicativo no celular, por exemplo, que eu consiga ter acesso a essas câmeras e essas imagens. Muitas vezes até eu consigo controlar o movimento da câmera, de forma que eu consiga girar a câmera ou apontar ela para outro local, para ter uma ideia do ambiente, né, desse caso. E uma questão importante é o armazenamento em vídeo, ou seja, as imagens elas são capturadas e devem ficar gravadas em algum local, para que eu possa recuperar essas imagens posteriormente, com eventos que eu não vi, ou eventos que passaram, né? E esse armazenamento pode ser feito dentro da própria câmera, e algumas têm um cartão SD que você coloca e ele armazena as imagens dentro da própria câmera, e tem câmeras que eu posso armazenar na nuvem, né? Essa é uma vantagem, porque se a câmera for roubada, né, ou for destruída,
né, aquele armazenamento interno também eu perdi, né? Provavelmente eu perdi aquele armazenamento interno daquelas imagens que poderiam esclarecer algum evento, né? E se eu armazeno na nuvem, mesmo que o dispositivo tenha sido roubado ou destruído, as imagens continuam armazenadas lá na nuvem. Então é uma questão interessante também de observar essa questão. Então, algumas dicas, né, para os nossos ouvintes, para quem está pensando em comprar câmeras, né? Colocar essas câmeras com essas características que eu comentei. É importante também lembrar que é importante que você filme o seu próprio ambiente, né? Ou seja, você tem direito de filmar o seu próprio ambiente doméstico, da empresa, né? Isso não é para bisbilhotar outras pessoas ou outros locais, né? Ou seja, outras casas, apartamentos, né? E outros locais. Pois é, isso já está tão, assim, né, popularizado, podemos dizer assim, que tem gente que tem câmeras pela casa toda e controla tudo pelo smartphone. Exatamente, assim, hoje é muito comum, hoje você pode andar na rua, né, nos prédios, condomínios, com certeza tem uma câmera pelo menos na entrada da portaria e uma câmera na entrada e saída da garagem, isso é comum, isso é muito popular isso hoje em dia, e aí por isso que é interessante a gente observar, né, essas questões, né, nessa instalação e escolha da câmera para isso. É isso. Perguntas para o Gilberto no 992994297. Tem já uma perguntinha chegando aqui, Gilberto, do Giovanni. A experiência dele com câmeras. Contrate uma empresa que seja qualificada, pois tive problemas quando precisei de manutenção. Instale cabo de rede dentro da tubulação, porque deixar o cabo ao tempo pode provocar a troca do cabo, é isso? Olha que legal a dica dele. Os cabos de rede, é legal. Os cabos de rede, obrigado aí pela participação do nosso ouvinte. Os cabos de rede, eles não foram feitos para serem colocados ao tempo, né? Chuva, né? Umidade, sol forte. Eles foram feitos para estarem protegidos, ou numa eletrocalha, ou no eletroduto, né? Ou na canaleta, para que ele não deteriore. Se você coloca esse tipo de cabo, né, ao tempo, né, ele até vai funcionar durante alguns meses, mas logo depois ele vai apresentar problemas de ruído, interferência, e aí você vai ter que trocar o cabo. É verdade, é isso que o nosso ouvinte comentou. Uhum. Vamos agora para o golpe da semana. O golpe tá aí. Conta pra gente. Então, Fernanda, só que antes do golpe, eu queria só fazer um comentário rápido. Fale. Na segunda-feira, né, foi 1º de abril, né? Aquela conhecida como Dia da Mentira, né? Mas tem 2 eventos muito importantes que aconteceram também no dia 1º de abril. O primeiro deles, né, é que foi o dia de fundação da Apple, né? Em 1976, em 1º de abril de 1976, o Steve Wozniak, o Steve Jobs e o Ronald Wayne decidiram fundar a Apple. Olha só que interessante, no dia 1º de abril, né? E não foi nenhuma brincadeira. Então eles começaram com o Apple I, né? O Apple I, no dia 1º de abril de 1976. Outro evento interessante do dia 1º de abril é que em 1º de abril de 2004 foi o lançamento do já popular Gmail. O Gmail está fazendo 20 anos. Isso. Né? Agora ele fez, né? Nesse 1º de abril também. Bem interessante aí, dois eventos marcantes para a área de tecnologia, né? Que aconteceram no 1º de abril. Muito legal, viu? Gmail, 20 Muito anos, bom. hein? Exatamente, 20 anos de Gmail, né, para isso. Mas vamos ao golpe da semana, que é o golpe do eSIM, né? Na verdade, a gente até comentou do eSIM aqui, os telefones populares hoje, os mais populares hoje em dia, usam aquele cartão, né, o SIM card físico, aquele cartãozinho que você pega lá na operadora e coloca no seu aparelho. Esse cartão ele tem uma série de problemas de segurança, foi alvo, né, daquele chamado SIM swap, onde o atacante, através de engenharia social ou através de algum agente infiltrado em alguma operadora, consegue trocar, né, o seu número de telefone para um outro cartão SIM card e ele assume a sua linha telefônica, pode ter acesso a banco, redes sociais e tudo mais. Então essa uma questão do SIM card físico para isso. E aí, para evitar esse tipo de problema, criaram o eSIM, que é o SIM card eletrônico. Então é um arquivo que é instalado no celular, e, teoricamente, ele eliminaria esse problema, né, de SIM swap, né, de problemas de segurança, né, até do golpista retirar o SIM card físico, né, e o telefone ficar sem conexão. Só que agora descobriram que tem uma forma de aplicar o golpe do SIM swap também no eSIM. Na verdade, o que acontece? Como o eSIM ele é acessado, né, através das suas credenciais, das credenciais do usuário na operadora,
Se o golpista conseguir sua login e senha na operadora, né, de telefonia celular, ele pode fazer a transferência da sua linha para um outro eSIM. Então, olha só, o que era para resolver o problema, basicamente, agora ficou até pior, porque agora eu não dependo mais da operadora para trocar o meu número de telefone de um eSIM para outro, né? Então, ou seja, essa é uma questão. Então, muito cuidado, monitore quem usa eSIM, né, por exemplo, cuidado com a sua login e senha que você tem junto à operadora, né, de celular que você tem, que você é cliente dela, né, para isso, e fique monitorando, porque o principal sintoma quando acontece essa troca de número de telefone de aparelho é o seu aparelho perder a comunicação, não navega na internet e não faz ele recebe ligação. Então esse é o primeiro sintoma que você deve agir imediatamente entrando em contato com a sua operadora de que está acontecendo alguma coisa errada com a sua linha. Ó, tem uma perguntinha que chegou agora do Jesus, e a pergunta é sobre câmeras que não precisam de cabos, Wi-Fi. Como é que você avalia a transmissão de imagens de tecnologia pelo Wi-Fi? Então, são câmeras interessantes, fáceis de instalar, né? Nesse caso, então você domésticas, consegue instalar, né? em qualquer lugar. Exatamente, câmeras domésticas, até profissionais também, tem câmeras profissionais que são via Wi-Fi. O único cuidado que você deve ter nessa situação é, primeiro, usar uma Wi-Fi, rede Wi-Fi de sinal forte e com uma senha de criptografia bastante forte, e que essas câmeras sejam conectadas numa rede Wi-Fi que não seja a rede Wi-Fi da casa ou da empresa, seja numa rede Wi-Fi à parte, né? Porque são câmeras que muitas vezes são vulneráveis, e se você coloca essa câmera conectada na sua rede sem fio interna da sua casa ou da sua empresa, isso pode ser um ponto de vulnerabilidade. Então, usar uma câmera dessas de monitoramento via Wi-Fi é uma boa opção, desde que você tome esses dois cuidados. Tem uma rede Wi-Fi com senha forte e que não conecte na mesma rede que você tem dentro de casa. Você coloque uma rede à parte, um outro roteador, provavelmente, para você fazer a segmentação desse tráfego de rede das câmeras para uma outra rede. Ô, Gilberto, vou fechando aqui com uma história. Eu acho que vocês devem estar acompanhando o terremoto, né, no Taiwan. De alta magnitude, de 7,5, eu acho, na escala Richter. 7,4 graus na escala Richter. E aí, olha só, eles estão contando aqui numa reportagem do Globo de hoje como a tecnologia... a Taiwan é o centro mundial dos chips, né? Onde todas as empresas de tecnologia se instalaram lá para a produção de chips para o mundo inteiro. E aí, a matéria fala desse avanço tecnológico por qual o país passou para poder receber, né, todo esse instrumento. E eles se utilizaram da tecnologia a favor para a prevenção de acidentes. Aí ele conta o seguinte, que esse salto tecnológico ajudou o país a construir um sistema que é robusto de prevenção de desastres, porque eles estão numa das regiões de maior atividade sísmica do mundo, né? Eles têm uma rede governamental que escaneia palavras-chave e fotos postadas online e permitem que o governo mobilize os recursos rapidamente. O sistema de prevenção deles detecta sinais de celular em áreas afetadas para rastrear fluxo de pessoas, ao mesmo tempo em que eles conseguem coletar capturas de tela de câmeras de vigilância em toda Taiwan para poder avaliar os danos. Olha só isso. Muito bom, viu? A tecnologia em prol aí da defesa civil, né, de ajudar, né, as vítimas desse tipo de desastre aí, realmente bastante importante. Um pensamento que eu faço em relação a essa questão do terremoto lá em Taiwan é que vamos avaliar, né, se isso impactou no poder de produção de chips de Taiwan, porque lembra quando teve o tsunami lá no Japão que impactou nas fábricas de HD, os HDs ficaram muito mais caros, subiram de preço no mundo inteiro, então espero que assim, as fábricas de chips lá de Taiwan não tenham sido afetadas, né, porque isso pode levar a uma escassez de chips e paralisação de produção e uma série de problemas em relação a isso. Vamos acompanhar aí ao longo da semana de como é que foi esse impacto. É isso. Obrigada, Gilberto. Até a próxima, hein? Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes pelas participações e até sexta-feira com mais tecnologia. Até lá.